Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. E hoje eu vim falar sobre o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com a sua vida. Olha só, sabe o que está acontecendo com você? Você está se sentindo mal porque você não aprendeu a interpretar a sua vida do jeito correto. Você está se sentindo mal porque você não consegue ter foco naquilo que você deveria ter. Gente, uma mudança, ela acontece quando a gente muda o nosso estado emocional. Não dá para mudar algo na nossa vida se a gente não muda o que a gente sente a respeito daquilo que vem nos acontecendo. Então, para pensar como você vem interpretando a sua vida, como você vem avaliando o que te aconteceu. Por isso, você precisa entender o seguinte, que para mudar o que você sente, você precisa mudar a sua percepção. É isso mesmo, como você está percebendo esses fatos. E tudo aquilo que você observa, presta atenção, determina esse novo efeito, esse novo estado. Então, se você focar em algo diferente, algo bom, algo que você queira, isso vai determinar uma nova percepção, um novo sentimento, um novo sentido para aquilo que você está interpretando. Isso vai mudar a sua vida. Agora, você precisa prestar muita atenção a esse estado emocional interno. Aquilo que você anda pensando e sentindo todo o tempo na sua vida. Porque é isso que cria a sua realidade. Não dá para criar uma realidade na nossa vida diferente se você não mudar esse estado interno, como no seu interior está observando as coisas, como você vem sentindo as coisas. Então, uma nova visão de algo, né, de algo novo, dará um efeito totalmente diferente na sua vida. Agora, você precisa, né, pensar diferente para sentir diferente, para poder fazer diferente. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa está presa às crenças. A crença é tudo aquilo que ela acredita que é certo, é aquilo que ela definiu como parâmetro de certo. A pessoa tem os paradigmas, que são o modo como a gente acredita que acontecem as coisas. A gente tem as nossas percepções que são resolvidas ou não resolvidas dentro da gente. Então, quando a gente tem uma percepção errada, não resolvida, a gente está definindo algo como ruim, como fraco, como sem poder. E quando a gente tem uma percepção boa a respeito daquilo que nos acontece ou que nos aconteceu, a gente define um sentimento novo e um sentimento bom. Então, os nossos hábitos também, eles criam percepções, criam sensações. Agora, por que a pessoa tem que mudar de hábito para mudar de vida? A pessoa tem que mudar o que ela sente, o que ela pensa e o que ela faz. No que ela faz está contido o hábito. Então, para mudar os seus hábitos, para mudar aquilo que você faz no dia a dia, para criar algo novo na sua vida, você, antes de tudo, tem que mudar o que você sente a respeito do que te aconteceu. Então, para pensar na sua vida, tudo que te aconteceu até hoje, tudo que vem acontecendo, se isso está pesado para você, se você está cansado, se você já não aguenta mais, é porque você está preso emocionalmente a esse sentimento que te acometeu, a essa sensação que pegou você. E quando nós estamos presos às nossas sensações internas, a gente não consegue libertar a nossa mente para olhar para algo novo. E aí nós estamos presos, a gente está preso naquela sensação, naquele sentimento. E aí você cria o quê? Mais do mesmo todos os dias. Então, você precisa se permitir. Para se permitir, para ter uma motivação genuína, que vem de você mesmo, que não precisa vir de fora, para se permitir, você precisa progredir. E progredir significa deixar para trás todas essas sensações, esses sentimentos que você não quer mais na sua vida. É nisso que eu trabalho, nessa permissão. Eu trabalho lá no consultório com as pessoas, lá nos grupos, para que elas se permitam ser o que elas desejam. Gente, o que faz uma pessoa não se permitir? Já parou para pensar o que faz você não se permitir ser quem você deseja ser? Aquele você que te encanta, mas que você não tem coragem de mostrar para os outros? O que faz essa permissão acontecer
é uma interpretação de que você merece. E essa interpretação, ela é desfocada quando nós estamos crescendo, quando a gente passa aí pela vida, principalmente na nossa infância, o foco desse merecimento é tirado da gente, porque falam coisas pra gente que a gente guarda. Uma criança, ela vai guardando tudo aquilo que ela sente, que vem através das vivências que ela tem, das experiências da vida com as pessoas à volta dela, e essas sensações guardadas, principalmente as coisas ruins, elas ficam guardadas como memórias emocionais. E é nessa memória que eu atuo, eu dissolvo essas memórias. Porque quando a pessoa está ligada, conectada a algo que aconteceu, uma impressão de que foi ruim, ela não tenta mais. Então, por exemplo, uma criança que passou por uma situação ruim e foi algo muito realmente pesado para ela, o que que acontece? Ela tenta nunca mais passar por aquela experiência, então ela começa a se soltar das experiências, ela tenta não ter mais aquelas experiências, ela evita aquelas experiências, e quando a pessoa evita, é porque no fundo ela tá com medo, no fundo ela não acredita nela mesma, no fundo essa pessoa está presa. Então, para pensar em você aí. No que você está preso? Em que emoção você está preso? Em que sensação você está presa? Qual sensação que está te prendendo? E se você pensar na sensação, por exemplo, no medo que você sente, né, na insegurança, na apreensão que você sente, na tristeza que você sente, você vai realmente parar para pensar agora e você vai ver que essa sensação, esse sentimento está ligado a um acontecimento. Naquele acontecimento, que pode ter sido um ou vários acontecimentos, houve ali sensações que foram geradas por aquilo, que ficaram gravados dentro de você, dentro do seu cérebro, na sua mente inconsciente. E aí o que acontece? Como aquilo foi muito ruim, aquilo fica como uma programação, fica como um programa, e aí você evita a todo custo ser diferente, porque quando você tentou ser diferente, quando você estava sendo espontâneo e feliz ali na sua vida, na sua infância ou em algum momento da sua vida, você naquele momento que aquilo foi cortado de você, que alguém falou algo pra você, que alguém te esculachou, que você foi massacrado emocionalmente por alguma coisa que aconteceu, ou você foi acometido por uma tristeza porque você perdeu algo, por exemplo, naquele momento a pessoa dá uma desistida de ser. Aí, se acontece novamente, ela desiste mais um pouquinho, até que aquilo fica tão normal, essas coisas ficam tão normais para ela, essas coisas ruins, que a pessoa se acostuma com aquele ruim e ela tenta o máximo possível fugir daquilo emocionalmente. É quando a pessoa se fecha, é quando a pessoa não tenta mais, é quando a pessoa pensa assim, melhor não, é quando a pessoa nunca mais consegue ser a mesma. Ela passa a ser, muitas vezes, um robô. Eu pego muita gente que é robô, que não sabe o que gosta, não sabe o que quer fazer. Eu pergunto para algumas pessoas, que cor que você gosta? Pergunta simples, a pessoa não consegue definir. Por quê? São as pessoas que viraram robôs, emocionalmente falando. Elas passam a ser o que os outros querem que ela seja. Elas passam a fazer aquilo que é, na cabeça delas, aceitável pelo outro, principalmente pelas pessoas que estão à volta dela. Então, essa pessoa, ela perdeu a permissão de ser ela. Ela realmente perdeu essa permissão. E quando a pessoa perde essa permissão, ela perde a força. E quando a pessoa perde a força interior, ela está desconectada com quem ela realmente é, com quem realmente ela veio ser. A pessoa está desconectada da missão dela, a pessoa está desconectada da vida. E quando a pessoa está desconectada da vida, ela se conecta ao falso. O que é o falso? É o outro, é o que o outro quer, é o que a vida fica mandando. A pessoa vai para o fútil, a pessoa vai para as drogas, a pessoa vai para as desconexões. Agora, esse caminho de volta, esse retorno a você mesmo, precisa ser um retorno que aconteça
integralmente, e só vai acontecer integralmente quando você se desconectar das memórias que fizeram você se sentir mal. É isso que eu faço com as pessoas, eu transformo a vida das pessoas, eu transformo emocionalmente, eu vou transformar a sua vida. Por quê? Porque eu me especializei em transformação, eu me especializei em tirar as sensações que você tem e que estão te prendendo, eu me especializei em ir lá no fundo da sua inconsciência e pescar aquilo que você não está enxergando, aquilo que você não está percebendo. Tanto que as pessoas me falam muito, Cris, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque às vezes só numa frase que a pessoa me fala ali, eu vou pescando, eu vou sentindo o que está por trás daquilo. Eu tenho bastante sensibilidade também, tem isso, é um plus, me ajuda muito ali, os meus mentores nessa hora. Por quê? Porque você está preso, é só isso. Eu vou te desconectar daquilo que te deixa preso, eu vou te desconectar das sensações ruins que você tem, eu vou mudar o que você sente. E a partir do momento que você estiver se sentindo uma pessoa diferente, olha só, se sentindo uma pessoa diferente, olha que bonita essa frase, você vai ser capaz de fazer coisas diferentes, porque você não vai ser aquele velho eu, você vai ser o novo eu que nós vamos criar através de uma nova personalidade, uma nova percepção da vida, uma nova percepção de quem você é. E é possível fazer isso em pouquíssimas sessões. Eu sou especialista em física quântica, epigenética, programação neurolinguística. Criei um método que chama-se Método Long, onde eu vou lá no fundo, mexo lá, chacoalho todas as questões que te aconteceram, como, né, uma mesa que está com uma toalha suja, eu vou chacoalhar tudo aquilo e vou limpar o seu caminho. E você vai conseguir chegar onde você deseja, com certeza. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Para ser, a pessoa precisa se permitir. E quando a pessoa se permite, ela consegue ter todos os sonhos dela realizados. Sabe por quê? Olha que interessante. Porque é uma pessoa que está conectada com a verdade de quem ela é. E é uma pessoa que fica autêntica. A pessoa que é autêntica, ela tem os próprios valores. A pessoa que consegue estar conectada com quem ela é, ela não fica presa ao que o outro está falando, ao olhar do outro, à opinião do outro. Ela simplesmente entende que o outro é o outro, mas ela entende principalmente, você vai entender principalmente que você é você e que você vai fazer o seu caminho, que você deve fazer o seu caminho, que tem a ver com a missão da sua vida, tem a ver com quem você realmente é. E fazer este caminho, gente, exige 2 coisas. Presta bem atenção que isso vai mudar a sua vida. Fazer o seu caminho acontecer exige 2 coisas. A primeira coisa é você sentir corretamente que você pode ser, ter essa permissão interior. A segunda coisa, que é muito prática, que vai para o mundo das ações, é você saber como. Olha só, saber como. Então, tem gente que tá com a sensação certa, mas não aprendeu, porque não teve oportunidade na vida, não teve ali referências de como fazer certo. Então, a pessoa acessa as referências erradas. E se você acessa as referências erradas, você vai fazer as coisas da forma que não é correta, ou da forma que é curta, ou da forma que não é ideal, não é adequada. Ou seja, você não vai saber como, então você vai morrer na praia. Agora, se você sente, e é isso que eu faço com as pessoas lá no meu processo de transformação lá do Método Long, se você sente certo, ou seja, você está conectado com a sua essência, você está absolutamente equilibrado, vivendo o momento presente, porque é isso que acontece com as pessoas, e você vislumbra um caminho, e você vai vislumbrar um caminho. Quando você vislumbra esse caminho, o que acontece? Você chega onde você deseja. E ao contrário também, né? Muitas vezes a pessoa, que é muito comum, a pessoa sabe o que fazer, ela tem os recursos para fazer o que ela precisa, ela entende exatamente quais são os passos, mas ela não consegue ser essa pessoa, ela não se permite ser. E quando você não se permite ser, você fica bloqueado pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias sensações. E a pessoa que está bloqueada por essas próprias sensações, ela não se permite ser e ela se acha inferior. A pessoa se acha insegura, a pessoa se coloca na vida com insegurança. Então eu te pergunto, você tem se colocado na sua vida de forma insegura? Você faz um papel de uma pessoa
que não merece, ou seja, uma pessoa que se encolhe, que deixa para o outro, que faz o outro conquistar, que apresenta, né, aquele homem ideal que você acabou de conhecer para sua amiga e que apresenta aquela mulher ideal para o seu amigo. Esse é você? Se esse é você, entenda uma coisa, você só não está conectado porque você tem uma sensação dentro de você que tem a ver com uma memória de algo que te aconteceu lá no seu passado que está te prendendo. E eu vou soltar isso. Eu faço isso através do meu método, o método Long, onde eu vou soltar de dentro de você as amarras. São como cordas que você está preso e aí você não consegue ir muito além, você vai até um certo ponto só. Eu vou soltar isso de dentro de você. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10, porque este é o meu foco, é resolver a sua vida. Eu me especializei nisso. Voltei recentemente dos Estados Unidos para fazer mais especializações. Fiz recentemente um curso de epigenética lá, que trabalha com toda a nossa consciência, mas que também gera, através dessa consciência, novas sensações. E quando a gente muda esse meio ambiente, tanto externo quanto interno, que é o mundo, o interno é o mundo das nossas sensações, a gente consegue mudar o mundo. Então a gente vê pessoas, por exemplo, que estão muito organizadas com elas mesmas, estão muito emocionalmente bem colocadas na vida delas, são pessoas que elas têm essa permissão interna delas mesmas. Elas não ficam esperando que alguém apoie, elas não ficam esperando que alguém decida por elas, elas não ficam esperando o apoio de outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam, entenderam que basta elas se conhecerem, saberem do poder delas, saberem dessa permissão que precisa vir de dentro e não de fora, e fazer o caminho certo acontecer. Elas precisam caminhar certo. Então, quando você caminha errado, por maior boa intenção que você tenha, você vai fazer errado, você vai pelo caminho errado. Então, gente, olha só, pensar, sentir e fazer. É isso que tem que fazer, que tem que acontecer na sua vida para você conseguir conquistar coisas novas. Pensar diferente, sentir diferente e fazer diferente. No fazer envolve a nossa personalidade. Então, pensa aí numa pessoa que se sente fracassada. Talvez seja você se sente fracassado, você se sente fraco. Essa fraqueza, esse fracasso emocional traz dentro de você uma sensação, gera dentro de você uma sensação. Então, você se sente dessa forma. E esse sentimento faz você ficar pensando a respeito na sua vida, nas coisas que você não deseja. E aí você fica preso. Estando preso, o que acontece? Você não vai ter a atitude correta, a personalidade correta de alguém que faz acontecer. Então é muito comum as pessoas chegarem lá no consultório e falarem assim: Cris, eu procrastino. Eu deixo para depois aquilo que eu poderia fazer hoje. Eu perco tempo com coisas que eu não desejo. Essas pessoas que procrastinam, elas na verdade não têm coragem de ser, elas não têm uma motivação pessoal para ser, porque elas usam a motivação externa do outro, elas estão pautadas no outro. Quando você está pautado no outro, você fica esperando o outro escolher por você, você fica esperando o outro querer, você fica esperando o outro decidir por você. Você é daquelas pessoas que quer fazer certas coisas, mas você só consegue fazer com companhia. Ou seja, você está pautado emocionalmente no que o outro fala de você, no que o outro pensa, no que o outro quer. Agora, quando você se pauta em você, se liga em você, o que acontece? Você começa a ter força interna. Essa força que vem de dentro, que tem a ver com a sua conexão pessoal em relação à sua vida, ou seja, a sua missão. Então, é possível sim fazer uma grande diferença acontecer na nossa vida quando a gente justamente passa a se sentir diferente e fazer diferente. Para se sentir diferente, você tem que ter uma nova definição, você tem que ter um foco novo. O pensamento precisa mudar. Entende, gente, que é um conjunto, que não dá para fazer isso de uma forma solta. Se você só ficar pensando positivo, é por isso que a lei da atração não funciona. Inclusive, eu escrevi um livro sobre a lei da atração que chama-se A Lei da Atração para Crianças.
O Segredo para Crianças. O que acontece? Quando você pensa errado, você atrai a sensação errada. Atraindo a sensação errada, você vai fazer a coisa errada porque você não se sente capaz. Então, você vai fazer as coisas curtas, as coisas de forma rasa, poucas coisas. Você vai só até a página 2. Bom, quando você está sentindo certo, quando a pessoa consegue se conectar com ela mesma, quando ela está no prumo dela, o que acontece? O pensamento dela fica bom, fica claro, e a pessoa foca naquilo que ela precisa. Quando você foca naquilo que você precisa, automaticamente, na sua mente, a sua ação vai ter força. E aí, você tem a própria motivação. Aí a pessoa não procrastina mais, a pessoa começa a ir adiante. Outro dia eu falei com uma moça, eu falei assim, qual que é a sua motivação? E ela pensou e não tinha motivação. Ela estava querendo fazer algumas coisas ali, mas porque o marido mandava, porque ela tinha que fazer, porque era, de certa forma, uma obrigação. Então, o que ela entendeu? Que ela não tinha motivação. E quando a pessoa não tem motivação, ela sente dentro dela que ela não tem permissão. E quando a pessoa sente que não tem permissão, ela não consegue fazer o que tem que fazer. Ela se encolhe, ela fica presa pelo que os outros falam, ela fica presa pelo que está acontecendo. Isso é um paradigma. Você está acreditando que algo fora tem que acontecer para você fazer a sua vida funcionar. Então, por exemplo, as pessoas ficam pensando que o dia que, né, aquela famosa data que não existe no calendário, o dia X, né, quando tal coisa acontecer, eu vou fazer aquilo que eu quero na minha vida. Então, um dia no calendário não existe. Se você achar essa data, um dia, traz para mim, porque ela não existe. Então, olha só, que acontecimentos na sua vida precisam ser resolvidos? Que coisas aconteceram com você que estão mal resolvidas dentro de você? Que coisas que você interpretou, você avaliou como ruins a ponto de se encolher e nunca mais tentar? Não tentar novamente ser o que você deseja. Você está aí preso, né? E quando a pessoa está presa, ela não vai adiante. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar. Você pode fazer esse processo do método Long em grupo. Nós vamos tirar todas as suas amarras, todas as suas sensações, todas as urucas emocionais e de todos os jeitos para que você viva a vida dos seus sonhos. E fala lá com o meu assistente que também ele vai te explicar, se você preferir fazer via acompanhamento individual. Você escolhe em grupo ou individualmente, dá na mesma. É possível obter os mesmos resultados. Você vai sair do medo, da frustração, do encolhimento emocional para a sua vida, né? Vai realmente ter prazer em fazer as coisas começarem a acontecer, ter prazer em fazer as coisas acontecerem, ir para a ação. Você vai ter prazer em ir para a ação. Gente, e eu quero fazer um convite para vocês. No dia 15 de dezembro, agora, mês que vem, nós vamos fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem que é uma peregrinação lá no interior de São Paulo, a 100 quilômetros, em Porto Velho, 120 quilômetros de São Paulo, na verdade. Nós vamos fazer um dia de olhar, né, para essa vida sua e deixar etapas para trás. Essa peregrinação eu vou fazer com o José Luciano, lá do grupo Indaiá Andando, que é um grupo de Indaiatuba de peregrinação, que é muito bacana. E nós vamos olhar para a sua vida, deixando essas etapas para trás, essas etapas que você não quer mais. Nós vamos olhar para aquilo que você está carregando de peso na sua bagagem emocional e que você não precisa. Nós vamos deixar isso literalmente lá. Então, venha participar com a gente. Nós temos vagas limitadas. Então, vai ser no dia 15 de dezembro. É um domingo. A gente vai sair de manhãzinha e volta de noite. Então, para participar disso ou fazer parte lá dos meus workshops, passar na consulta comigo, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu site é cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long é L-O-N-G-H-I. Lá tem as oficinas, tem as consultas, tem as informações sobre essa peregrinação comigo e com o José Luciano, agora no dia 15 de dezembro também.
Então, gente, 944 13 1010. 944 13 1010. E é isso. Um excelente dia para vocês e até o próximo programa. Você acaba de ouvir programa Jornadas com Cristina Long. André, esse é dia 2 agora. Quarta-feira, agora dia 2. É dia 2, né?